Analista de CRM. Vai lá, Aqui agora tá gravando. eu ouvi agora. Boa noite, me chamo Júlio Gomes, eu sou analista de CRM Tech Senior. Atualmente eu trabalho na MET, aqui em São Paulo, e eu sou consultor no cliente Natura, especificamente para os países Latam. Então, eu cuido atualmente de 5 países e estou na área de projetos dentro da área de CRM. E aí, hoje junto com a Fátima, a gente quer falar um pouco sobre planos de envio e reputação do IP. A gente sabe que a Black Friday está aí bem próxima, né? Então, se a gente ainda não estava vendo esse tema de ver a reputação dos IPs, de onde a gente trabalha, dos nossos negócios, etc., é importante a gente começar a ver agora. Então, vamos passar pelo que a gente vai ver hoje, né? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a Black Friday, a aguardada e temida Black Friday, o que é um IP e como ele impacta nas nossas entregas, o que é um plano de envios, como estruturar um plano de envios eficaz, o processo de warm-up e práticas anti-spam para proteger seu IP. Então, são temas que vão fazer toda a diferença, né? Um pouco sobre a Black Friday. A gente sabe que está bem em cima, como eu falei, é dia 29 de novembro de 2024, ou seja, a gente tem o quê? Um pouco mais de 7 semanas para lidar com tudo, né? A gente sabe que normalmente são metas grandes que a gente tem que bater, tem muita expectativa, né, com essa data, e é uma data que é um pontapé para o Natal, né? Então, eu sei que muitas empresas, empresas que vocês trabalham, ou a empresa de vocês, etc., às vezes já tem todo o conteúdo, já tem todo o planejamento feito para essa data, mas é bom a gente dar uma olhada assim nos números macros, principalmente da Black Friday do ano passado, e ver as oportunidades para Black Friday desse ano. Trazendo aqui dados do E-commerce Brasil, ano passado houve um faturamento no e-commerce de 5,23 bilhões, que é um número considerável, mas acabou que ficou 14,6% abaixo da Black Friday de 2022. E aí a gente pode trazer alguns pontos que a gente até depois pode discutir do porquê dessa queda, né? E uns 3 pontos que eu consegui pensar foi que a compra online ela deixou de ser novidade. Então, o cliente, assim, hoje em dia ele faz compras presenciais, faz compras online, e acabou que o online se tornou só mais um meio onde ele faz suas compras, né? E houve uma desaceleração pós-pandemia, o que já era um pouco esperado. Abril, né, acabou meio que acabou a pandemia, as pessoas queriam fazer mais compras presenciais, é normal isso também. O consumidor ele está mais atento e desconfiado nas promoções de Black Friday. Eu trago um dado de que 53,6% dos consumidores eles acreditam que os preços não são verdadeiros, os preços da Black Friday. Então eles estão bem desconfiados quanto a isso e eles querem, não, obviamente eles não querem ser enganados, né? E em terceiro, houve uma queda de 9,5% de e-commerces que oferecem frete grátis. E a gente sabe que frete grátis é um benefício que o consumidor ele leva muito em consideração quando ele vai fazer a sua compra, né? Então, esses pontos têm que ser levados em consideração. Mas o ticket médio dos clientes ele aumentou em 1,7%, totalizando em média R$ 636,66 de ticket médio. E aí eu penso para esse dado é que provavelmente os consumidores estão focando em produtos que têm maior valor, ou seja, eles compram menos, mas com produtos mais caros, e provavelmente está tendo também menos promoções agressivas, como era lá no início do Black Friday, né? Lá para 2010, mas principalmente lá para 2016, 2015, etc. Então, o consumidor acaba gastando mais para conseguir aquele produto que ele tanto espera. Só que eu trago também as oportunidades para esse ano. E as oportunidades é que 91% dos consumidores dizem que usarão canais online para fazer suas compras de Black Friday.
6 em cada 10 clientes que se preparam para a data se inscrevem em listas VIP. Isso é ótimo, né, Isso para a gente. até, Opa, tu pode isso falar. até, Júlia, é uma ótima dica para quem está aqui com a gente ou quem vai assistir depois da gravação, né? Se você Uhum, quiser começar a captar leads, começar a uhum, falar de lista VIP, se cadastrar para receber novidades em primeira mão, perguntar categorias, produtos de interesse. É um ótimo momento, porque o Júlio falou lá que faltam não sei quantas semanas, mas é claro que vai isso. ter a pré-Black Friday, o esquenta da Black Friday, então já É, tem menos tempo para a gente se preparar. E claro, você já pode começar a captar pela lista VIP, né? exatamente. E aí, para essa lista VIP, você pode fazer ofertas, que são específicas para esse consumidor. Tem muitas coisas que você pode fazer, né? E 7,5% buscarão ofertas em e-mails. Então, a gente vê aí que é um canal considerável. E se ele é um canal considerável, é um canal que a gente tem que cuidar, é um canal que a gente, se eu vou fazer uma campanha de e-mail, eu quero que chegue em todo mundo que eu planejei que esse e-mail chegasse e que ele não caia numa caixa de spam, por exemplo. Então, para isso, a gente tem que lidar bem com o nosso IP, né? E aí eu vou falar um pouco sobre IP. Só para a gente ficar meio que todo mundo na mesma linha do que de como funciona o IP, etc., e por que cuidar bem do IP, eu vou falar um pouquinho o que é IP, né? O IP, ele é um identificador único de um dispositivo que está em rede. Então, qualquer dispositivo que ele está em rede, ele tem um identificador que seria o seu endereço, que permite que esses dispositivos se comuniquem. No caso do e-mail, o e-mail ele é enviado através desse endereço de IP. Então, quando você registra um domínio, esse domínio ele tem um endereço de IP, ele está ligado a um endereço de IP. E aí, esse endereço de IP a gente pode ter de dois tipos. E a gente pode ter um IP compartilhado, que no caso a sua empresa ela vai utilizar um IP que também é utilizado por outras empresas para enviar os seus e-mails. E isso facilita porque às vezes a sua empresa, primeiro, ela não quer ter um alto custo, segundo, ela faz disparos em uma quantidade pequena ainda, e aí ela pode utilizar esse IP compartilhado. Quais são as vantagens? Acesso à reputação consolidada, então, tipo, você já vai entrar, já vai conseguir um IP que tem uma boa reputação e um baixo custo. Mas a desvantagem é que você tem um risco de má reputação. Por quê? Um desses clientes, ele pode acabar sujando esse IP compartilhado e você pode acabar tendo seus e-mails caindo em caixa de spam, sendo rejeitados, etc. Então, tem esse ponto de atenção quando você utiliza IP compartilhado. Mas assim, eu vou falar do caso do Salesforce, né, que é o caso que eu uso no meu dia a dia. O Salesforce, ele indica que até 100 mil envios de e-mail por dia, até 100 mil disparos por dia, você precisa utilizar, é obrigatório que você utilize um IP compartilhado. A partir de 100 mil a 250 mil, você ainda pode continuar usando o IP compartilhado. Mas, assim, seria bom você já utilizar o que eu vou falar daqui a pouco, que é o IP dedicado. E a partir dos 250 mil, você é obrigatório usar um IP dedicado. É, e aí, quando você utiliza um IP compartilhado, o Salesforce, ele faz um gerenciamento desse pool de IP compartilhado. A partir do momento que ele detecta que das empresas ou da organização, etc., que esteja utilizando esse IP compartilhado, ele começa, sei lá, ele faz disparos a mais que 250 mil, ou ele começa a utilizar uma lista que não é bem engajada, cheio de hard bounce, etc., ele vai, sem aviso prévio, retirar essa empresa desse IP compartilhado. Então é normal, assim, existe esse risco, mas esse risco ele geralmente assim não é esperado que isso aconteça, sabe? E existe o IP dedicado. O IP dedicado, no caso, ele é um IP que é exclusivo para sua empresa. Então você vai utilizar ela sozinha. Quais são as vantagens?
Você vai ter um controle sobre a sua reputação, você não vai depender de outras empresas para isso. Você vai conseguir personalizar mais os seus envios. É ideal para empresas que fazem grandes volumes de disparo, só que a desvantagem é a manutenção dessa reputação. Então, meio que a sua empresa é a única responsável pela reputação que esse IP vai ter. Mas aí as dicas que eu vou trazer aqui hoje já é para isso, para você manter a sua reputação. Então é só seguir à risca todas as dicas que eu vou trazer hoje que vocês vão ter um IP limpinho, um IP muito bonito, sabe? E aí vocês podem me perguntar, caso se o remetente caso se a sua empresa ela envia mais de 2,5 milhões de e-mails por dia, né? Que é o máximo de um IP dedicado, que o IP dedicado ele suporta. E aí, a sua empresa ela pode ter mais de um IP dedicado, é normal. Eu trabalho com isso. É possível ter mais de um IP dedicado por empresa, não tem nenhum problema. Só vai ser mais trabalhoso de você manter a reputação de todos esses IPs, mas não é nada fora do normal. Agora, sim, caso você tenha mais de 1 bilhão de disparos por ano, se indica, pelo menos o Salesforce indica, né, que você tenha um MTA, que é um agente de transferência de mensagem. O que é esse MTA? Ele é um servidor dedicado para a sua empresa. Então, sua empresa teria um servidor ali que faria esses envios de e-mail. E aí, o que eu indico é você sempre conversar com o seu executivo de contas, seja dos seus sócios, não, seja de outros ESPs, que você converse com esse executivo de conta e ele vai lhe indicar o que é melhor. Se é melhor você utilizar um IP compartilhado, um IP dedicado, ou até junto com o IP dedicado você utilizar MTA, sabe? E aí, falando do IP, a gente passa para um processo que é a validação. Quando você registra um domínio, e você configura o serviço de e-mail, nada deixa, como é que eu posso dizer, É, nada deixa certo que os e-mails que você for fazer disparo por esse serviço vão ser e-mails que vão ser válidos, que os provedores eles vão aceitar e vão dizer tudo bem, pode chegar no meio, na caixa de endereço do meu destinatário. Para isso, existe processo de validação que tem que ser feito a partir do momento que você configura esse serviço de e-mail. E existem três principais protocolos de autenticação que a gente utiliza, assim, na verdade, os provedores eles utilizam como base, né? O SPF, que é o Sender Policy Framework, que ele é simplesmente uma lista onde o seu IP ele vai estar nessa lista conectando ao seu domínio. Então, você não, na verdade, o administrador do seu domínio, que pode ser você também, vai colocar essa especificação SPF no DNS do seu domínio, especificando que esse IP ele está ok para enviar os e-mails para o domínio, a partir desse domínio. Então, ele valida o IP de envio. Então, o provedor ele vai bater o SPF, ver o domínio, ver o seu IP, ver que ele está na lista e vai deixar passar. Caso o seu IP não esteja na lista, ele vai ser rejeitado ou vai acabar no spam. Então, o administrador ele tem que deixar esse protocolo pronto dentro do seu DNS. O outro protocolo é o DKIM, que ele é um método um pouco mais avançado. Ele vai garantir que o e-mail que saiu, né, o e-mail que você disparou, ele não passou por nenhuma modificação durante o trajeto de envio, até chegar no seu remetente. Por isso, ele usa uma criptografia para assinar digitalmente o e-mail com a chave de domínio referente. E aí, tipo, eu posso explicar um pouquinho mais técnico, mas simplesmente ele vai criar uma assinatura digital no cabeçalho do seu e-mail, e aí ele vai garantir que o conteúdo da sua mensagem seja o conteúdo que você realmente enviou para o seu remetente. E aí, do mesmo jeito, o administrador do domínio ele vai ter que criar esse protocolo dentro do seu DNS. E por fim, tem o DMARC. O DMARC ele é uma camada adicional no protocolo, porque ele combina o SPF e o DKIM
que foram os dois que eu acabei de falar. Só que qual é o diferencial dele? Sei. Ele vai dizer para o seu provedor o que é que o provedor tem que fazer caso haja uma falha em um dos dois protocolos. Então, ele vai dizer, não, eu quero que toda vez que haja uma falha, eu quero que o e-mail se comporte de tal forma, sabe? E além disso, ele consegue lhe passar um relatório sobre o desempenho dessas duas autenticações que você acabou de criar. Então, você fazendo esses três protocolos de validação, tem muita chance de você não cair numa caixa de spam. Isso já é um bom começo, sabe? E aí você pode me perguntar, onde eu vejo se o meu domínio e o meu serviço de e-mail eles estão com o SPF, o DKIM e o DMARC feitos da forma correta, etc. Aí você usa algumas ferramentas, como por exemplo o MX Toolbox, como o SPF Record Checker, como o DKIM Validator e etc. Você utiliza algumas dessas ferramentas e você consegue ver se seu domínio e seu serviço de e-mail eles estão configurados da maneira correta pelo administrador do domínio. Beleza? E aí a gente fala um pouco sobre reputação do IP. A reputação do IP é construída ao longo do tempo e é influenciada por diversos fatores. Eu trago 4 fatores aqui. Primeiro, a taxa de rejeição. Ou seja, se muitos e-mails que você envia, ele tem uma rejeição, ele é rejeitado pelos provedores, e isso vai caindo sua reputação. É só lembrar, por exemplo, score de crédito, né? Que o Serasa tem, por exemplo. Se você é negado diversas vezes quando você faz pedido de crédito, o seu score vai diminuindo a cada vez que você pede. É um exemplo, assim, bobo, mas que lembra um pouco. Denúncia de spam. Se o seu remetente ele fica denunciando sempre e marcando como spam os e-mails que você envia, obviamente sua reputação de IP também vai cair. O engajamento, ou seja, se tem pouca taxa de abertura, né? Se tem pouco open rate, se tem pouco clique, pouca Achei interação com o seu ocidental. e-mail, faz também a reputação cair. E por fim, o histórico de entregas, né? Se você ficar enviando para endereços inválidos, que seriam os hard bounces, ou listas de baixa qualidade, por exemplo, você comprou uma lista, que é a última coisa que você pode fazer quando você fala sobre reputação de IP. Você comprou uma lista e está fazendo disparos para essa lista. Com certeza essa lista é de baixa qualidade e isso vai fazer seu IP ter uma reputação muito baixa. Então, é outro ponto que tem que ser levado em consideração. Beleza? Onde estava isso que eu procurei? Oi, desculpa. Gente, não, acho que foi um áudio que vazou. Ah, Gente, eu estou colocando aqui no chat para vocês o endereço do site do MX Toolbox, que o Júlio comentou. É assim que aparece, tá? E vocês colocam o domínio de vocês e vai vir o diagnóstico sobre como isso. que ele está nesses protocolos que o Júlio comentou. Lembrando que enquanto o Júlio está falando, vocês podem fazer perguntas aqui no chat, até abrir o microfone, tá? E a gente vai tentar também trazer uns 15, 20 minutinhos para a gente discutir no final. Está Perfeito. sendo gravado e amanhã eu também compartilho com vocês. Continua lá, Júlio. Perfeito. E aí a gente fala sobre um ponto muito importante quando você ouve falar sobre reputação de IP, que é a temida blacklist, né? Ah, meu IP está na blacklist, o meu domínio está dentro de uma blacklist. O que é isso? É uma lista que ela funciona em tempo real, onde os provedores eles conseguem ver se seu IP, se seu domínio, ele é um domínio, um IP sujo, né? É como uma empresa que está vendo, vai olhar seu CPF e ver se você é um bom pagador ou não, sabe? Então, é para isso que serve essa blacklist. E aí, um indivíduo ou ESP pode encontrar seu IP ou domínio, na verdade, não é ESP aqui, eu escrevi errado, mas um indivíduo ou um provedor, ele pode encontrar seu IP ou domínio em uma ou mais blacklist, dependendo da quantidade e a qualidade do e-mail e das listas para as quais eles enviarem. E aqui eu trouxe um exemplo da Spam House. Spam House, ela é uma empresa que tem uma blacklist e ela serve também para a gente
lidar com possíveis problemas que fizeram você cair numa blacklist. E aqui ele traz um exemplo. Eu não, peraí. Vocês estão vendo meu mouse, né? Aqui é um sender que está enviando o e-mail para o receiver. E aí, aqui ele vai ver se o IP está listado nessa Spam House Data, que seria a blacklist em si. E aí, caso sim ou não, ele tem uma política de decisão. Caso ele esteja nessa blacklist, ele rejeita ou tagueia. Aí depende muito de como ele vai lidar com o seu e-mail. Caso ele rejeite, volta para o sender. Caso ele tagueia, ele vai para os filtros de spam. Caso não, caso ele veja que está tudo certo, você não está na blacklist e etc., você passa e ele cai na caixa de e-mail do seu destinatário. Isso daqui é só uma blacklist, mas existem diversas blacklists, por exemplo, a da Barracuda, o do Spam House, de cabeça eu vou lembrar desses dois, mas tem vários que vocês podem olhar depois. E aí, vocês têm que lembrar que a blacklist, ela é apenas uma das ferramentas que é usada para decidir se o e-mail é legítimo ou não. Lembra do que eu falei? Se você fica utilizando lista de e-mails compradas, se você fica disparando para muitos hard bounces, que eu posso explicar, não sei se todo mundo sabe o que é um hard bounce, mas é quando o domínio, o remetente para quem você está enviando o e-mail, ele é inválido. E aí pode ser porque ele não existe mais, etc. Ou um soft bounce, que é quando por exemplo, a caixa de mensagens do seu remetente está muito cheia. É algo que é temporário. Se ele excluir, ele consegue receber o e-mail. Isso seria um soft bounce. Se você ficar fazendo disparos para um hard bounce, que é certo que aquele e-mail não é um e-mail inválido, você também vai diminuir a sua reputação e pode facilmente cair no spam. Então, são muitas coisas que você precisa levar em consideração para você ver a sua reputação. Eu trouxe aqui um exemplo. Peraí que... Cadê? Aqui. Por exemplo, eu entrei aqui na Spam House. Se você for aqui no checkspamhouse.org, você pode testar um IP, um domínio. No caso, eu testei aqui um IP aleatório, que aí ele mostra aqui possíveis problemas do porquê ele está listado nessa blacklist. Se você for ver aqui, ó, foi observado que este IP ou intervalo está envolvido em pelo menos uma das seguintes atividades: envio de spam, spams snowshoe, que eu não sei o que seja, sequestro de espaço de IP ou associada à hospedagem à prova de balas. Ele está traduzido aqui para português para facilitar a minha vida, mas eu teria que ver o que é isso, hospedagem à prova de balas. Mas é isso, ele vai trazer aqui diversos problemas que você teria que procurar a solução. E aí você me pergunta, Júlio, eu vi que meu IP ele está em blacklists, por isso que está chegando em spam para meus clientes ou está voltando muitos e-mails. O que eu faço? Primeira coisa, identifica a causa. Aqui vai estar listado todas as causas, se você estiver nessa blacklist, é claro. Aqui vai estar listado todas as causas para você. A partir do momento que você identificou, aí você tem que tomar as ações corretivas. Vamos dizer que você tem que melhorar suas segmentações, porque as suas segmentações ela está levando em consideração é, clientes que nem engajam mais com você. Então, melhore suas segmentações. A qualidade das suas listas de disparo, você usa listas muito sujas, por exemplo, então sempre tem que ficar fazendo uma limpeza. Aí você pode pensar em uma limpeza trimestral, semestral, vai do seu negócio. E que é a mesma coisa, na verdade, né? A prática de higienização dessas listas, né? Que é o que eu acabei de falar. E aí você revisa essas Isso. configurações dos protocolos. Se lembra os três protocolos que eu acabei de falar, né? O SPF, DKIM e tal, DMARC. Você revisa, vê se está tudo certinho lá no seu DNS. E aí, então, você solicita a remoção. Que alguns dele, por exemplo, o Spam House, se eu não me engano, ele já, a partir do momento que está tudo certo, ele já retira automaticamente da blacklist o seu IP e vida que segue.
E algumas blacklists você vai ter que pedir e solicitar a remoção, mas não é nada complexo também. Beleza? Essa era, inclusive, Júlia, a pergunta do Alexandre Bronze, que está aqui com a gente. Certo? E o Alexandre é bem bacana, que você falou de enriquecimento de dados, ele é sócio da Datamane, que faz enriquecimento de dados, inclusive já Legal. salvou minha vida em algumas empresas, né, Alexandre? É, e ele estava perguntando isso, quando o IP cai na blacklist, como que se consegue resolver, né? Isso. Às vezes é o próprio fabricante, por exemplo, eu já trabalhei numa instituição, a gente acabou contratando uma empresa de marketing cloud e Uhum. eu achava mesmo que o IP estava na blacklist por conta do resultado, que não estava mais tão bom, né? E assim que eu entrei na empresa para criar a área de CRM, a empresa mandava campanhas iguais, né, para a base inteira, sem Ad segmentar. hoc. E aí isso acabou afetando, né? Claro. E Sim. só mais um comentário, Júlio, que é o do Lucas, que está aqui com a gente, que ele Uhum. falou de ferramentas como a Quick Way Email Validation, né, que ela Uhum. testa já o domínio de e-mail e ela já faz a marcação do CRM como um domínio inválido. Então, não Perfeito. fica aquele hard bounce lá que fica atrapalhando a tua entregabilidade, aumentando Exatamente. a taxa de bounce, né? Uhum. E o que pode comprometer depois o nosso domínio, o nosso IP, né? Sim, perfeito. A gente utiliza isso também. Na verdade, existem diversas ferramentas para você checar a validade dos e-mails que você envia. E aí você pode fazer essa limpeza, né? Você pega, olha, tu pede para a ferramenta olhar todos os endereços de e-mail que você vai fazer o disparo e ele identifica quais são os inválidos e você consegue fazer essa limpeza facilmente. Isso facilita muito porque dificilmente você vai receber um hard bounce nos seus disparos. Isso é muito importante. Boa dica. E tem uma coisa que é bem interessante, por isso que eu sou a pessoa mais contra comprar listas de e-mail que existe, porque existe um negócio chamado Spam Trap. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Que algumas listas elas trazem esse endereço de e-mail que ele foi criado especificamente para identificar remetentes, que enviam e-mails para listas não higienizadas. Então ele é meio que uma casquinha não, uma armadilha para quem para empresas que ficam utilizando essas listas super sujas. Ele tá ali para meio que tipo, ó, se essa empresa está disparando e-mails para esse endereço de e-mail aqui que é um spam trap, é porque ela não fica higienizando a sua base. Então, Gente, não comprem cuidado. listas, porque assim, lista sem opt-out, que a gente não sabe a origem, é Uhum. muito fácil dar errado. E tem Sem a pergunta. falar. Não, Vai lá, desculpa. Júlio. Não, não, Fala. desculpa, eu quero ouvir você falando mesmo. Não, é porque tem a pergunta, que é quando utilizamos um IP compartilhado, se é possível fazer essas validações de domínio, que o Lucas trouxe para a gente, né, com o Quick Uhum. Email Validation ou Uhum. outras. Dá para fazer mesmo com IP compartilhado? Sim, é possível você fazer. A diferença é que o seu IP provavelmente ele já vai estar bem limpo, sabe? Existe um controle, eu posso falar mais pela Salesforce, né? Mas existe um controle da Salesforce em questão desses pools de IP compartilhado. Então, você pode, claro, fazer essa análise, até entrar em contato, fazer um case com o Salesforce para, caso você tenha identificado algum problema no IP compartilhado que você utiliza, mas é possível sim, beleza? E aí, passando aqui sobre a blacklist, eu vou falar um pouco agora mais sobre planos de envios eficazes. Porque, né? E como estruturar esses planos de envio eficazes. Estruturar um plano de envio eficaz para Black Friday é fundamental para maximizar a entregabilidade, aumentar o engajamento e garantir que sua campanha de e-mail marketing tenha o impacto desejado. Ou seja, aqueles pontos que eu falei quando a gente quer aumentar a integridade do nosso IP, né?
como esse é um dos períodos mais movimentados do ano, uma estratégia organizada e gradual é essencial para preparar sua lista e seu IP, além de otimizar a experiência do usuário e aumentar as taxas de conversão. Então, como é que a gente faz isso, né? Para isso, a gente tem que entender um pouco mais sobre o que é um ARMAP e como fazer um ARMAP. Primeiramente, o que é um ARMAP, né? Ele é um processo de forma metódica, incremental, adicionando volume de e-mail todos os dias e semanas ao endereço de IP, para estabelecer uma reputação de envio positivas com o ISPs. Então, quando eu vou dizer quando a gente faz, né, e quando não precisa ser feito um ARMAP, mas é isso, é você crescer o seu volume de disparos, incrementando ele dias e semanas, para que no final o seu IP ele esteja aquecido, ele não seja um IP frio. E aí os provedores de e-mail eles vejam o seu IP como um IP confiável. Quando a gente tem que fazer, né? Quando você tem um novo IP dedicado, então acabei de obter um IP dedicado, preciso fazer um aquecimento. O IP compartilhado não precisa, porque ele já está aquecido, né? Outras empresas já estão utilizando ele e espera-se que ele já tenha passado por um processo de aquecimento. Aumento significativo no volume de e-mails enviados, reputação de IP comprometida e um novo domínio de envio. Para quando você não precisa IP compartilhados, como eu já falei, e se o volume de envios estiver bem estável, também não necessitaria. E aí, quais são as etapas para que tenha um bom ARMAP? Primeiramente, enviar para contatos altamente engajados. Ali nos primeiros dias e semanas, os e-mails que você tem que enviar são para listas que estão mais engajados dentro da sua base. E aí, alguns critérios que você pode utilizar para isso são e-mails que tiveram interações em 30, 60, 90 dias com você e baixas taxas como é que eu posso dizer? Putz, esqueci a palavra. De bounce, não? Bounce, desculpa. E baixas taxas de bounce. Então, se você utilizar esses dois critérios, você provavelmente vai estar utilizando uma base engajada. Aumentar gradualmente o volume, então você vai incrementando, utilizando algumas regras que eu vou passar mais na frente aqui, iniciando com volume pequeno, incrementando a cada semana, até alcançar o volume pretendido desde o início. Monitorar algumas métricas, aí você pode ver como taxa de entrega, taxa de aberturas, cliques, denúncias de spam, e aí você vai vendo com essas métricas o que você precisa melhorar ali durante o processo do seu warm-up. E garantir boa limpeza das listas, que é aquilo que a gente falou. Durante o processo, você mantém a sua lista de contatos atualizada e vai higienizando ela para que não tenha nenhum problema ali pelo meio, beleza? E aí a gente começa uma parte mais prática aqui dessa live, né? Eu não vou entrar nos meandros do processo, porque cada cada marca, né? Cada Salesforce, seja Brave, seja qualquer outra, o Active Campaign, etc., ela vai ter uma forma de fazer o seu warm-up. Mas eu vou utilizar aqui um Salesforce como exemplo, que é o que eu utilizo no meu dia a dia, mas a lógica ela é bem parecida. Então vocês podem utilizar essa lógica em qualquer outro disparador. Primeiramente, eu uso uma base de engajados, que é como eu já falei, né? Que aí você pode utilizar aqueles critérios, que vai ter uma chance maior de abrir os e-mails que eu vou disparar. Aí, no nosso caso, a gente chama ele de TB base, e após isso eu separo uma base pela contagem de provedor de e-mail. Se você ver aqui, ó, eu dividi a base por cada provedor, seja Hotmail, Gmail, Yahoo. Por que a gente faz isso? Porque cada provedor ele tem políticas de entrega distintas. Então, o Hotmail, que é da Microsoft, ele vai ter uma política de entrega diferente do Gmail, que é do Google. Então, você tem que levar isso em consideração. Isso vai servir também como monitoria, para você saber o desempenho em cada provedor. Então, isso é muito importante. E aqui é só um E aí, exemplo de uma. até legal, Júlio, desculpa, agora eu que te Pode falar. interrompi. Não, Até sem problema. legal, Júlio, a gente, antes de fazer, quando estiver fazendo, né, esse levantamento para o ARMAP, a gente Hum, entender
qual é o provedor mais representativo na nossa base de clientes, né? Perfeito. Tem mais Gmail, tem mais Hotmail. Então, Uhum. isso é interessante para a gente levantar quando for fazer esse plano, sabe, gente? Tanto o ORMAP quanto o plano de envio, que depois o Júlio vai falar. Exatamente. E é até bom porque, como eu falei, cada provedor tem a sua política de entrega. Então, tem provedores, por exemplo, o Gmail, ele se importa muito com engajamento. Então, se os seus e-mails eles têm engajamento, seja clique, seja abertura, etc., isso é bom para o Gmail. É bom para todos, mas assim, o Gmail leva muito em consideração. Já o Outlook, o Yahoo, eles levam mais em consideração se você não tá caindo, disparando muito para hard bounces, etc. Então, cada um tem sua lógica. E se você, nesse caso aqui, seria o Hotmail, que seria a maior base, mas a Gmail bate perto também, você pode levar isso em consideração, ler mais sobre as práticas de cada um, provavelmente tem ali na documentação deles, e levar isso em consideração na hora de criar os seus conteúdos e fazer os seus disparos. Aí, a partir do momento que eu fiz essa divisão, eu preparo a estratégia do warm-up, que aí eu vou seguir as recomendações de volumes de disparos, levando em conta o índice de aceitação dos provedores. Isso daqui são recomendações para cada provedor, de quantos disparos você vai fazer por dia, por semana, na verdade, durante aqueles dias daquela semana. Então, aqui um exemplo. O Yahoo, do dia 1 ao dia 7, você tem que fazer no máximo 5.000 disparos, todo dia. Do dia 7 ao dia 10, 8.500, pode ver que ele vai incrementando. Em média, o incremento é ali por 25% do que você disparou na semana anterior. E aí você vai até chegar no total da base que você tinha visto aqui, né? E aí você vai fazendo essa continha de feira mesmo, de quantos você vai enviar cada semana. E aí, quanto menor a sua lista, menos semanas você vai passar de warm-up. Quanto maior semanas. Em média, se indica ali de 2 a 6 semanas de warm-up. Isso depende muito do tamanho da sua base, né? E aí, aqui tem um link para as recomendações do Salesforce, que você pode levar em considerações, mas as recomendações do Salesforce são muito parecidas com as recomendações de outros também. Então, é bom sempre dar uma lida. A partir do momento que eu fiz essas duas etapas, e agora eu vou preparar as bases de disparo. Então, para cada dia, eu vou criar uma base de disparo diferente. Com a base de contagem de provedores, a estratégia definida, agora é construir as bases que serão usadas nos disparos. Você cria uma pasta chamada Warmap BF 2024, isso daqui eu que gosto de deixar muito organizadozinho ali, as pastinhas e tal, eu acho importante. Criar uma base de Warmap por dia e preencher essas bases. Aí aqui eu tenho uma query SQL, levando em conta a primeira semana, né? Que aí eu vou para quem trabalha com SQL aqui, eu estou tirando, por exemplo, deixa eu ver aqui, quem não está inscrito, quem é bounced, quem é opt-out, é bom muito levar é bom não, é obrigatório levar em consideração quem é opt-out, e aí eu estou dividindo por provedor e, e aí eu faço o disparo naquele dia e vou incrementando a cada semana. E aí você prepara os disparos, cria toda a sua automação, sobe os e-mails lá no Content Builder, no caso do Salesforce, né? Faz os testes e aí você ativa a campanha e deixa ela acontecendo e você vai monitorando, que é aquilo que eu falei antes, de você monitorar todos aqueles pontos, né? Que eu falei de taxa de entrega, cliques, aberturas, hard bounces, tudo que prática de spam, etc., levar tudo isso em consideração. Você vai criar toda a sua automação aqui. Aqui é bem técnico, né? Explicando como criar automação. E você vai descobrir se o seu warm-up deu certo ou não. É bom você ter essa noção enquanto o warm-up está acontecendo, por isso que eu falo muito sobre a monitoria.
Você verifica a entregabilidade, a taxa de entrega tem que ser de 99%. Qualquer valor menor significa que há uma oportunidade de melhorar em algum lugar. É, a entregabilidade tem que ter esse dado muito alto. Você tem que verificar o bounce, tem que ser perto de zero o bounce. Verificar a taxa de abertura, tem que ser de 10 a 15% e consistente entre o ISP. E você pode usar duas ferramentas muito boas, que é o SNDS da Microsoft e o Postmaster da Google, para você ter dados consistentes no Green Filter. Aqui, no caso, que eu trouxe um exemplo é do Microsoft SNDS. Que é esse Green Filter, que é tipo você vê tudo, tudo verdinho. Que isso quer dizer que seu IP tá ficando ou está bem aquecido e que ele está bem limpinho. A gente chama de Green Filter. E aí, vocês levando em consideração esse warmap, a gente pode falar sobre um plano de envio. Eu trouxe aqui um exemplo de plano de envio, mas aí depende muito do seu negócio, depende muito da sua meta, depende muito do tamanho da sua base, depende de diversos fatores. Eu não vou conseguir aqui criar um plano de envio que funcione para todo mundo, mas vocês podem usar isso como base, que eu acho que funciona bastante. É, E aí, eu digo aqui, leve em conta a personalização com nomes de assunto, design mobile friendly, teste A/B para otimização de assuntos e layouts. Esses três pontos aqui são super importantes. E aí, a primeira etapa é o aquecimento do IP e a reputação. Quais são os objetivos? Construir uma reputação sólida e confiança nos provedores de e-mail, aumentando gradualmente o volume de e-mails. Aqui o detalhe do plano da semana 8. Vamos levar em consideração 8 semanas. Eu sei que a gente tem 7 semanas, mas vamos levar em consideração 8 semanas a 6 semanas, né? Que seria mais ou menos onde a gente está, na verdade. Semana 8 a 6 antes da Black Friday, enviar para 20 a 30% dos contatos mais engajados. Aí você dá um foco nos contatos que abrem e-mails e clicam regularmente, com a frequência de 1 a 2 e-mails por semana. Da semana 6 a 4, você aumenta para 50 a 70% da lista, incluindo moderadamente engajados. Frequência de 2 a 3 e-mails por semana. Ó, você vê que já estou aumentando também a frequência. Semana de 4 a 2, enviar para 90 a 100% da sua base, incluindo menos engajados. E aí você pode fazer uma frequência de 3 a 4 e-mails semanais. Lembrando, isso daqui é bem genérico, não estou levando em consideração a sua empresa, o seu negócio, né? Aí vem a segunda etapa, planejamento e segmentação da lista. Enviar campanhas personalizadas para cada segmento de engajamento. Aí você leva em consideração quem é mais engajado. Você oferece ofertas antecipadas e conteúdos exclusivos. Moderadamente engajados, você pode enviar cupons e incentivos personalizados. E inativos, você pode fazer uma campanha de reengajamento antes da Black Friday. Percebeu que essa galera ainda está inativa? Você fez um reengajamento e percebeu que eles continuam inativos? Faz uma limpeza. Isso é muito importante. E aqui a Fátima pode detalhar melhor um plano que faça mais sentido e tudo mais. E por fim, terceiro, estrutura de envio por fases. E aí é bem parecido com o que eu já falei, mas é só detalhando mais aqui. Estruturar as campanhas por fases antes, durante e depois da Black Friday. Fase 1, pré-Black Friday, vocês podem fazer teasers e early access para os clientes VIP, campanha de reengajamento e aquela frequência lá que eu já falei. Fase 2, semana da Black Friday, contagem regressiva. Você pode já criar uma contagem regressiva para os clientes. Fase 3, Black Friday e Cyber Monday, que seria um momento mesmo. Aí você pode fazer ofertas relâmpago e fase 4 pós-Black Friday, que aí você faz umas ofertas estendidas para manter ainda ali alguns compradores que estão querendo ainda gastar durante aquele período, né? E aí você diminui um pouco a frequência. É isso. Esse seria um plano de envio geral que eu criaria, mas isso, como eu já falei, você tem que levar em consideração sua meta, seu objetivo, o seu negócio em si, né? E agora eu falo um pouco sobre as práticas anti-spam para proteger seu IP. Isso daqui são práticas que você vai
usar como checklist. Depois a Fátima pode enviar essa apresentação para vocês, e vocês podem usar isso daqui como checklist para que vocês, em todo, sei lá, semanalmente, é, por mês, etc., vocês façam um checklist se vocês estão seguindo tudo isso aqui para proteger o seu IP. Envie apenas para o usuário opt-in e ativos. Qual é o objetivo? Manter a integridade da lista e evitar reclamações de spam e o impacto. Níveis baixos de opt-out e complaints evitam que o ISPs questione sua prática e proteja sua reputação. Então, esse ponto é crucial, né? Enviar apenas para usuários que são opt-in. Remova hard bounces imediatamente. Não tente reenviar e-mails para endereços que retornam como hard bounce. Deu hard bounce, não dispara para essa pessoa e já faz a limpeza. Garante uma base de dados limpas e reduz o risco de penalidade de ISPs. Limpe dados inativos com mais de 12 meses. E aí, contatos inativos podem ser traps de spam ou e-mails redundantes. Então, a estratégia é, antes de enviar para um público mais amplo, aqueça o IP, enviando para usuários mais engajados primeiro. Que é aquele ponto de warm-up que a gente já falou. Se você vai aumentar a sua lista, se você constantemente dispara para quem é os engajados 90 dias e você vai aumentar para 360 dias, 120 dias, o indicado é que você faça um warm-up ali para que, antes de enviar para esse público mais amplo. Cadê? Estabeleça uma cadência de envio regular. O controle de frequência, né? Monitorar a frequência de envios reduz cancelamentos e reclamações. E a consistência, manter o envolvimento dos assinantes e melhorar a entregabilidade. Evite picos de volumes de envio. Divida grandes volumes em lotes menores, que seria você criar containers ali, e distribui ao longo dos dias ou horários específicos. Limite: nunca envie mais do que o dobro da sua média diária ou semanal. E incremente gradualmente, com aumento máximo de 20% por dia. Eu já vi clientes que, de repente, ele faz um pico de disparo, porque recebeu uma lista gigante assim, e não se importou em dividir esses volumes em alguns disparos para que isso não afetasse o seu IP. Verifique a Sim. estrutura do seu HTML. Muitas pessoas, muitas empresas têm problema aqui, né? Porque o HTML ele não está limpo, ele não está organizado, e aí vai ter erro de sintaxe, vai ter tags ausentes, e os provedores levam isso em consideração. E além da sujeira, né, que isso causa no seu e-mail. E a Júlio, facilidade de quebrar. Opa, desculpa. desculpa, Júlio, Não, pode duas falar. perguntas. Uhum. Uma do Lucas, aliás, ele já fez há algum tempo, estava esperando para não te interromper, que Uhum. é como que ele sabe se o IP dele é compartilhado e dedicado, e Uhum. sobre Salesforce, a do Gustavo, no Salesforce, se essa remoção de hard bounce é feita automaticamente. É, a primeira pergunta, que é sobre se o IP é compartilhado ou dedicado, isso você pode ver com o seu executivo de conta, né? É, você vai conseguir ver com ele se o seu IP é compartilhado. Mas você consegue até ter uma ideia, a partir de quantos disparos você faz diariamente. Se você tem uma lista muito grande de disparos diários, etc., provavelmente o seu IP é dedicado. Agora, se você faz poucos disparos, para uma lista pequena, provavelmente seu IP é compartilhado. Pode levar isso em consideração, mas o executivo da sua conta vai conseguir lhe dar essa resposta. É mais o executivo de conta. A gente não tem no dash da ferramenta nenhum lugar que traga isso, né? Eu não conheço, não É, sei nem eu. dizer. E sobre a segunda, se o Salesforce ele faz isso automático, é, sempre que eu trabalhei, a gente que criava essa limpeza. Sempre foi feito a gente que faz esse controle diretamente. Não é o É, Salesforce que é automático isso. eu Beleza? também, Gustavo, já usei Salesforce e a gente tinha um alinhamento com BI, né, e dados, na verdade, dados dessa empresa, e tudo que era hard bounce, a gente fazia a marcação de e-mail inválido na base, e tirava dos próximos disparos. Então, pelo menos na solução, na versão que eu tinha, não era automaticamente, tá?
Exato. Também nunca foi automático. A gente que tinha que ter esse controle interno de fazer essa exclusão. E aí, voltando, tem mais alguma pergunta que você queira que eu responda? Posso responder agora. E o Gustavo está comentando que ele tem uma automação para retirada de hard bounce da base para double check. Perfeito. Exato. É a gente que cria essas automações para ter esse controle interno de Radbouse. Exatamente. E aí, verificar a estrutura do seu HTML. Então, você precisa ter um HTML limpo, organizado, com toda a sintaxe pronta, com que as tags não estejam ausentes por diversos fatores, porque os provedores levam isso em consideração, porque deixa organizado o seu HTML e ele tem menos possibilidade dele quebrar também. Vocês já devem ter recebido e-mails onde está tudo quebrado, ou ele não é mobile friendly. Tá lindo no desktop, quando eu pego pelo celular ele tá todo quebrado, todo feioso. Então, estrutura do HTML é muito importante, os provedores levam muito isso em consideração. Descrições alt e títulos nas imagens, meio que casa um pouco com o último ponto, porque o que acontece? Os provedores, eles usam ferramentas que leiam os e-mails. Então, a partir do momento que você coloca uma imagem no seu conteúdo do HTML e você não dá um alt, né, não descreve essa imagem e não dá um título para essa imagem dentro da imagem em si, quem trabalha com HTML vai entender isso. Isso faz com que tenha menos relevância para o provedor e o provedor acha que possa ser um spam ali. Então, sempre é bom ter essas descrições alt e título nas imagens. Envie um perfil de remetente regular, ou seja, mantenha um remetente regular que evita que os provedores de e-mail tratem suas mensagens como potenciais spam. Evite longos períodos de inatividade, muito tempo sem fazer nenhum disparo. A reputação do IP começa a cair após 30 dias de inatividade. Então, faça sempre envios regulares para manter a reputação ativa. Envie mais de 100 mil e-mails por mês, caso você tenha um IP dedicado, claro. Enviar grandes volumes consistentes ajuda a manter a reputação de um IP dedicado. Se o volume for menor, há risco de flutuações do desempenho devido a filtros de ISPs. E é isso, pessoal. Eu acho que foi certinho, né? Deu 1 hora. E aí, esse é Sim, meu perfeito. LinkedIn. Esse é meu LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar lá. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Caso eu não saiba responder aqui, eu depois passo para a Fátima, para Fátima passar para vocês. Tem um comentário aqui do Davi, em atenção ao iOS e Outlook, né? Porque o Outlook usa a parametrização do Word 97. Uhum. Então, seria interessante trocar as tags div por table. Perfeito. E uma outra coisa, né, gente? Júlio, super obrigada, né, pela sua aula, obrigada pela participação de todo mundo que está aqui. Gente, perguntas, comentários, vocês podem mandar por aqui, vocês podem abrir câmera, abrir microfone, tá? E por conta disso tudo que o Júlio mostrou, que é importante a gente meio educar os nossos clientes, né? Então, às vezes, vem aquela solicitação, tanto de cliente quanto da gestão, né? Não, nossa, Black Friday, a gente tem que avisar a base inteira. Quanto mais gente a gente mandar, melhor. É, a gente tem que deixar claro que isso é um risco, né, para a reputação do IP, que é um risco para o domínio ir para a blacklist. Se ele vai para o blacklist, você fica muito tempo sem conseguir mandar e-mail. Então, isso seria muito mais crítico do que não mandar para a base inteira, né? Exato. Então, eu sei, já fui agência, já fui empresa, eu sei que às vezes é complicado, apresentar os planos de envio e aprovar os planos de envio, né? Mas é importante a gente deixar registrado qual é a nossa recomendação, qual é a nossa sugestão para manter a saúde do IP e o e-mail ali, canal preferencial para receber notícias sobre o Black Friday, entregando as campanhas para os leads e para os clientes. Fica a super dica das listas VIPs, né?
E Uhum. como o Júlio trouxe no estudo dele, 6 a 10 de 6 entre 10 clientes, né, acaba se cadastrando em listas VIPs quando se aproxima Black Friday para receber novidades. Tem um outro estudo que eu compartilho depois com vocês, que é a intenção de compra da Black Friday, que eles falam, né, de ali, por que que você se cadastra para receber, né? Para receber novidades, para receber produtos e categorias do meu interesse. Na Black Friday, eu tenho interesse de antecipar a compra, de comprar. Então, é o melhor momento agora já para começar a fazer uma captação de leads. Já começa a disponibilizar uma lista VIP, pergunta para a para a base de clientes que já está dentro do aquário, o que que vocês querem receber, de campanhas de ofertas nessa Black Friday, porque a gente vai conseguir desenvolver disparos e campanhas personalizadas. E se você manda muito e-mail e campanhas e ofertas que não tem nada a ver, tá? Nessa outra pesquisa de intenção de compra também, que as pessoas tendem a se descadastrar. Então, em vez de você captar leads, aumentar a base full e aumentar a base opt-in para trabalhar depois da Black Friday, você já vai é, atrapalhar e aumentar o número de opt-out antes da Black Friday começar, né? Exatamente. É o pior momento de você ter esse aumento de opt-out é agora. E eu leio muito que essa Black Friday ela vai ter uma preocupação e hiperpersonalização muito grande. Então, os usuários eles estão esperando por isso. Eles estão esperando que eles recebam exatamente o produto, a oferta de produto que eles estão procurando. Então, você já ter essa lista VIP, saber o que eles esperam da sua empresa faz toda a diferença. Então, minha indicação é, vocês já deviam estar com lista VIP acontecendo agora para a empresa, o cliente de vocês, etc. É isso, gente. Perguntas, comentários, sugestões? Oi, pessoal, Boa boa noite, noite. pessoal. Desculpe. Boa Opa. noite, boa noite, Gustavo. Oi, o Davi quer falar primeiro, não tem problema nenhum. Eu posso perguntar logo depois. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado, primeiramente, Júlio, pela aula. Fátima também pelo convite. Muito feliz mesmo de falar um pouco sobre IP justamente nesse momento agora que é super delicado para gente que vai enfrentar essa Black Friday aí. É, Queria falar um pouco do que está acontecendo, por exemplo, do meu ponto de vista. Nesse momento eu estou vivendo um aquecimento de IP, justamente porque venho de 2 anos em que a gente faz campanhas que super funcionam e de uns tempos para cá venho vendo minhas taxas de engajamento em Gmail caindo, despencando. Recentemente até tive uma conversa com o Davi para me dar essa luz do que eu poderia estar me ajudando e não tem blacklist acontecendo, não tem DNS, nem DKIM, nem nada que está prejudicando. Recentemente descobri uma coisa muito de uma campanha que foi rodada em junho, que foi rodada com um IP diferente, vinculado com o meu perfil de remetente, em junho. E isso vem impactando o meu engajamento em Gmail até chegar agora em um período que eu estava fazendo envios ainda com um tamanho de base ainda similar com o que a gente vinha, com crescimentos ainda de tamanho de base, sem filtrar essa base. Quando eu vi, eu estava com um engajamento péssimo em Gmail e tive que parar tudo, parar todas as máquinas para voltar e fazer um warm-up, assim. Foi uma coisa que eu fiquei muito tempo me perguntando se eu tinha que fazer isso e é muito bom ver essa chancela que vocês trazem aqui no estudo, justamente saber que eu estou no caminho certo, pelo menos Sim. nessa visualização de aumento realmente do engajamento. Então, a gente saiu, por exemplo, de taxas de menores de 10% para agora taxas de 33% a 40% de open rate, que estava super preocupante. Legal. Agora, é como escalonar isso. Eu fico feliz que você colocou essa questão do plano de envio, justamente porque me dá ideias de como é que eu vou começar a escalonar esse, essa minha base de engajados, que já está com esse open rate, para que Uhum. eu consiga realmente chegar ali na Black Friday com um número melhor. Mas é só para falar um pouco sobre
como é importante entender e olhar para todos os cenários possíveis, porque às vezes não está só realmente numa validação de domínio, às vezes não está só na questão. Tem algumas coisas que ficam ali, um erro super simples que pode impactar e virar uma bola de neve ali na frente. Então, é, depois, com certeza, vou entrar em contato com você, Júlio, Fátima, para a gente trocar uma ideia melhor em relação ao aquecimento, porque é um fato que está acontecendo agora comigo enfim, para a gente chegar nessa Black Friday arrebentando, que é o que a gente precisa. Pode pedir meu contato Pode com o falar com o Fátima, Júlio, pode então, falar com o Júlio Valeu, que Júlio. ele que é a você melhor pode pessoa tirar. para falar contigo. Você Maravilha. pode tirar qualquer dúvida, não tem nenhum problema, não. E, cara, eu sei, eu entendo o que você tá passando, porque Gmail é chatinho. Gmail, ele tem toda uma política ali que eu entendo, é importante ter essa política mesmo, porque a gente vive em momentos de golpes, etc. Mas isso impacta até quem não tá fazendo nada de errado, entendeu? Então, dá para entender. Só que o que você está fazendo assim, eu estava até pensando, peraí, deixa eu ver o que é que eu indico para ele, porque o que você está fazendo é o processo correto, e pelo que eu vi, você já está tendo bons resultados. Então é isso, é seguir, fazer um plano de envios e continuar seu warm-up, que ainda tem tempo, 7 semanas dá para fazer muita coisa, então pode ficar tranquilo. E o interessante, Gustavo, que eu acho que até nesse momento ajudaria esse diagnóstico que você teve que fazer, né, para descobrir a origem ali, o que a gente aconselha, né? Sempre ter reporte mensal e você sempre dar uma olhada na evolução dos indicadores, com as campanhas que rodaram naquele período. Campanhas e réguas always on, né? Sim. Porque às vezes o número já salta aos olhos e você já entende que tem alguma coisa errada. E aí você perde, de repente, 1 ou 2 meses entendendo que aquilo continua acontecendo. Então, está mais perto de você entender e preparar um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo, né? Hoje mesmo, numa mentoria que eu faço para uma empresa, a gestora estava falando, olha, eu sei que a gente tem, né, os lookers e tal, e os resultados nas ferramentas de marketing cloud, mas é bacana mesmo manter, a gente vai falar da planilha Excel, né? Mas é legal manter esse monitoramento dos indicadores na planilha Excel para ver a evolução, né? E entender como que está indo mês a mês, o que está acontecendo, que campanha que aconteceu, que o que que aconteceu nesse mês, nesse período, que trouxe essa taxa. E a gente até tem um campinho que foi a sugestão dela para a equipe dela, de observação, para você entender por que que aquilo aconteceu, né? Isso depois te ajuda a se muda a equipe, se muda pessoas para uma outra área, entender por que que aquela taxa de clique foi tão ruim naquele mês, né? Então, fica essa recomendação. E o Davi também, que tem várias outras dicas, né, Davi? Sim, eu estava lendo aqui. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Fátima. Boa noite, Boa Gustavo. Oi, noite. Júlio. Tudo bem? Desculpa, eu peguei o convite ali no LinkedIn, muito em cima da hora, estava até no carro, mas você sabe que é um assunto que eu gosto bastante de falar, tenho bastante experiência nisso, principalmente nos spammers, anti-spam assassino, por exemplo, que tem uma série de critérios que avalia ali, o e-mail fim a fim. Ele dá nota para cada critério, então a somatória disso, às vezes erroneamente, né, por um lapso no conteúdo do e-mail, pode levar você a uma pontuação negativa no Spam Assassin, e como a maioria dos provedores de e-mail usa, né, o Spam Assassin como filtro de e-mail, a sua mensagem pode ser barrada. Eu, né, acompanhei aqui o finalzinho, o Júlio, a Fátima explicando, tem bastante conteúdo ali, não vou falar mais do mesmo, não sei até que que eu possa falar já tenha sido falado aqui, mas é muito importante olhar o DNS. Existem regras, né, boas práticas de domínio. Por exemplo, você utiliza sua empresa.com para enviar e-mail,
é importante você ter um domínio diferente do radical do domínio da empresa. Então, por exemplo, ter e-mail suaempresa.com como disparador de domínio e diferentes subdomínios, para não comprometer o radical, porque às vezes até os e-mails corporativos, se por acaso você for por uma backlist, podem ser comprometidos por conta de você estar utilizando o mesmo domínio. As regras, né, de autenticadores, DKIM, DMARC, SPF, que são validadores de que você é o proprietário do seu domínio, de que você está enviando para uma base de engajados, ela é muito importante, porque se tiver qualquer problema de configuração, isso vai pontuar negativamente no spam assassino ou no sistema de spam daquele provedor, e ele vai marcar teu e-mail como provável spam ou como spammer, até que você corrija. Às vezes teu e-mail está certinho, tem um conteúdo excelente, está com sender bonitinho, conteúdo, etc., tag e tudo mais, então é bastante importante. E peso, né? O conteúdo, né? O peso das imagens, etc., a gente conversou há um tempo, mas só finalizando, até coloquei aqui, a proporção texto-imagem. A gente pensa, mas meu É e-mail tem 3 importante, imagens, verdade. né? Tem 3 imagens e bastante texto, né? O que acontece? Na verdade, não é a quantidade, é o preenchimento em pixels das imagens e do texto. Você imagina um retângulo, né, para o e-mail, um e-marketing, um retângulo em pé, e você tem o preenchimento ali com muita imagem, uma imagem grande e tudo mais, aí acaba sendo prejudicado essa proporção, porque é o comportamento spammer. Não enviar também uma imagem única, grande, estática, né? Ter os links certinhos, Conheço várias bonitinhos. empresas que fazem isso. Então. É um comportamento spammer. Aí você junta tudo isso com aquelas frases, aquelas coisas, né? Compre agora, etc, etc, Uhum, etc. exato. Né? Mas tem uma série de boas práticas. Eu não quero prolongar muito, porque a Fátima sabe, se deixar eu falar, eu vou. Né? Tá. Não, pode falar. Até a Black Friday falando aqui, então. Mas aquecimento de pé é algo bem importante mesmo. Eu já fiz aquecimento de pé em um mês, tem até planos, né, de aquecimento aqui, que dependendo do processo, você precisa, é urgente, tem um domínio agora, fiz uma troca de domínio para um cliente recentemente, e tinha pouco tempo para o lançamento do produto, a gente fez um warm-up em um mês. O ideal, em média, são 3 meses, tá? E da forma gradual e tudo mais, né? Sempre acompanhando postmastergoogle.com, acessem lá, ele vai gerar um código que você coloca no seu DNS, aquela entrada TXT com esse código do Postmaster, que você consegue acompanhar as métricas do Google. Lá você vai ter reputação, probabilidade de spam e tudo mais. Tem outros componentes que você também pode acompanhar a performance dos seus envios. Né? Tem sites que, até esqueci o nome agora, é Cell alguma coisa, mas enfim, depois eu publico lá no blog da postagem da Fátima, onde você consegue acompanhar a performance de entregabilidade e ter links, por exemplo, por onde que ele entrou, por onde que ele saiu, os principais concorrentes, né? Você tem todo um comparativo com o mercado através do teu processo, do teu plano de marketing, de e-mail marketing, ali, tuas campanhas. É bem legal. Se a Fátima permitir, eu deixo lá a IA treinada que eu vi da probabilidade de spam. Eu criei um GPT, aí é uma autopromoção, né? Eu treinei um GPT que ele mede isso, domínio, probabilidade de spam. Então, ele vai falar se o DKIM, se o DMARC está ok, tudo mais, para ajudar o pessoal. Mais de 85% das mensagens trafegadas são spam. É importante ter isso registrado. E-mail é o maior ROI até então. Mais de 90% dos adultos online lêem e-mails todos os dias, então aproveite o momento. É isso aí. Desculpa, pessoal, só para contribuir. Não, perfeito. Imagina, foi ótimo. O pessoal gostaria de fazer só um adendo no que, eu não sei se é David ou Davi, me perdoa, tá? Mas é extremamente importante o que ele falou de não mandar os e-mails, né, as campanhas pelo domínio principal da empresa, porque o que pode acontecer até de os seus clientes não receberem mais os seus e-mails transacionais de negócios, enfim. Aí você quer conversar com o teu cliente, você não consegue porque
o teu domínio caiu, né, numa blacklist, enfim, e aí, de repente, você não sabe se os seus clientes estão recebendo, se o servidor está te jogando para a lixeira direto, e de repente é um e-mail bem uma conversa de negócios, você está trocando ali né, e-mails realmente negociais, transacionais, e está sendo jogado para a caixa de lixo ou até já bloqueado, né, por conta do teu domínio, porque você usou o seu domínio principal para fazer as campanhas. Então, isso é extremamente relevante, porque já aconteceu conosco anos atrás. Aí depois a gente aprendeu um pouquinho que não poderia usar esse e-mail principal para fazer as campanhas, né? Já tive isso É. também. É sempre bom ter um marketing arroba, relacionamento arroba, né? Ele ser Parceiros, totalmente diferente. relacionamento, MKT, arroba, é isso aí. Perfeito, Fátima e Davi e Júlio. E ter senders para transacionais e senders para as Isso. comunicações, porque Perfeito. no Salesforce, no setup mesmo, você já consegue configurar isso e deixar os que são transacionais e os que são de comunicação, de marketing do dia a dia. Exatamente. Legal. Isso aí. Filha. Obrigada, gente. Amanhã já mando essa gravação para vocês, junto com o material do Júlio e o contato e o perfil dele no LinkedIn. Fiquem à vontade para contactá-lo Pode sobre esse pensar. assunto. Ele é a referência. O Davi também. Eu não, Obrigada, eu sou gente. coadjuvante aqui. Tá bom. Muito obrigado, David. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima live. Estou convidando aí o Alexandre para falar de enriquecimento de dados. Vamos ver se a gente marca, Legal. né, Alexandre? Vamos sim, vamos marcar em breve uma live, Fátima, sobre processos de enriquecimento de dados e estão todos convidados aí para um futuro bem próximo. Muito obrigado Isso, e o também. que dá para fazer respeitando e compliance com a Sim, LGPD. interessante, É a exatamente. dúvida O que dá para de fazer à muitos. luz da LGPD, exatamente, Fátima. Esse é o Então, difícil, né? tá, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, um abraço a Obrigada, todos. gente. Boa Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Até mais.